Olá, meu nome é Lígia, sou docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa aula tem como objetivo ensiná-lo a utilizar a eletroterapia para ativar a contração de músculos inervados. Ao final dessa aula, espera-se que você entenda cada parâmetro da corrente e seus efeitos na eletroterapia. Você deverá conseguir prescrever esses parâmetros de forma a usar adequadamente a eletroterapia para ativação muscular. Este gráfico você já conhece. Ele mostra a percepção da passagem da corrente elétrica pelos nervos sensoriais, motores e nociceptivos, de acordo com a intensidade e largura do pulso. Note que a corrente será percebida antes de haver uma resposta motora. Em intensidades altas e com pulsos maiores de 100 microsegundos, a corrente começa a ser percebida como um estímulo doloroso. Quando utilizamos a eletroestimulação para evocar uma resposta motora, precisamos lembrar que ela não tem os mesmos efeitos da contração voluntária. A ordem de recrutamento das fibras motoras é distinta e a fadiga ocorre mais rapidamente. Portanto, sua indicação é bem específica para músculos que perderam força pelo desuso ou para pessoas com força muscular normal que buscam um exercício mais vigoroso usando a eletroterapia associada ao exercício ativo. Na estimulação elétrica funcional, chamada de FES, usamos correntes pulsadas bifásicas em trens de pulso com aumento e redução progressivos da intensidade, ao que chamamos de rampas. Entre cada trem de pulso, teremos um tempo de repouso. Antes de iniciarmos a eletroestimulação, será preciso definir os parâmetros da corrente. São eles: a frequência dos pulsos, o tempo de subida, manutenção e de redução da intensidade da corrente, o tempo de contração, chamado de tempo on, e o tempo de relaxamento ou repouso, chamado de tempo off. Se o aparelho que você estiver usando oferecer mais de um canal, você deverá escolher entre modo recíproco ou sincronizado. Defina o tempo de aplicação do recurso e, se você quiser uma variação da intensidade e frequência durante a aplicação, selecione a opção VIF. Estabeleça qual a força de contração que você quer com o tratamento. A intensidade da corrente deverá atender a este objetivo. Na escolha da frequência da corrente aplicada, você deverá observar o seu objetivo. Fibras de contração rápida são preferencialmente estimuladas com frequências entre 20 e 30 Hz. Frequências entre 50 e 80 Hz estimulam preferencialmente as fibras de contração rápida. Aparelhos de corrente de média frequência, acima de 2.500 Hz, são apropriados para atletas ou pessoas com músculos sadios e força normal. Você pode ver o que acontece com a força de contração à medida em que a frequência do pulso aumenta. Note que a faixa ótima está entre 30 e 80 Hz. Quando aplicamos corrente com rampa de subida e descida de intensidade, temos recrutamento gradual de fibras motoras a cada trem de pulso. É recomendado que o tempo de duração das rampas esteja entre 1 e 4 segundos e que o tempo total de contração, chamado de tempo on, em cada trem de pulso
não seja superior a 10 segundos. A relação entre o tempo de contração e o tempo de relaxamento, chamado de tempo off, deve ser definido de acordo com o seu paciente. Pessoas com fadiga rápida devem ter tempo de relaxamento maior do que o tempo de contração. A relação 1:1 é o objetivo final do tratamento, mas só será possível em fases adiantadas ou em pessoas com grau 5 de força muscular já ao início do tratamento. A intensidade da corrente será regulada a cada sessão de acordo com a resposta observada. Se você for usar mais de um canal de saída de corrente, escolha o modo de saída, sincronizado ou recíproco. O modo sincronizado é indicado para estimulação de vários pontos do mesmo músculo ou para estimulação de grupos musculares, ou quando você desejar uma cocontração. Então, teremos um canal no agonista e o outro posicionado no antagonista. No modo recíproco, você terá um canal no agonista e o outro no antagonista, porém, enquanto um estiver em contração concêntrica, o outro estará em contração excêntrica. Aqui estão algumas dicas para você obter a contração muscular com eletroestimulação. Você já sabe que a corrente deve ser suficientemente forte para desencadear um potencial de ação e, consequentemente, a contração muscular. Essa resposta depende da intensidade e da largura dos pulsos. As terapias devem ser iniciadas com uma intensidade de corrente capaz de provocar uma contração muscular de 20 a 30% da contração voluntária máxima, com larguras de pulso menores que 1 milissegundo. O ideal é entre 200 e 500 microsegundos. As frequências devem estar entre 50 Hz ou distribuídas em trem de pulso de 15 a 30 Hz. O ciclo de trabalho ideal é de 1:1, mas evite a fadiga do músculo. Lembre-se que o ganho de força é progressivo. Não exceda 30 a 20 contrações com a estimulação elétrica, sendo que o tempo máximo deve ser de 20 minutos. Neste quadro, você tem as recomendações em relação à frequência, largura, intensidade, tempos de rampa e de contração e repouso e o tempo de tratamento, de acordo com o seu objetivo, seja ele fortalecimento muscular, reeducação muscular, redução de espasmo ou redução de edema, usando a contração como bomba muscular. Outras correntes podem ser usadas para ativação muscular, como a corrente Alce e a russa, que são correntes alternadas. Nesses casos, você irá definir apenas o tempo de contração e de repouso. Nas correntes pulsadas, você deverá definir a frequência dos pulsos. Antes de decidir pela eletroestimulação, siga esses passos. Primeiro, faça uma boa avaliação do seu paciente, observando as indicações e contraindicações para o uso de eletroterapia. Defina os objetivos e os parâmetros da corrente. Escolha e verifique o aparelho mais adequado e os seus acessórios. Em seguida, passe à aplicação. Primeiramente, separe o aparelho, os acessórios e teste-os. Defina o local da aplicação, utilize o mapa de pontos motores para melhor posicionar os eletrodos, lembrando que nestes sítios você terá o melhor resultado da estimulação.
A definição da intensidade será feita de acordo com o resultado que você espera, uma contração leve, moderada ou vigorosa. Aumente a intensidade lentamente e interrompa essa subida somente quando você observar o resultado esperado. O aumento da intensidade deve ser feito somente quando estiver passando corrente, ou seja, em tempo ON. Alguns problemas podem acontecer durante a aplicação desse recurso, sobretudo problemas relacionados ao desconforto com a eletroterapia. Fique atento e tente corrigi-los. Aqueça previamente a área a ser tratada. Isso reduz a resistência à passagem da corrente. Você pode mudar o tipo de corrente visando maior conforto do seu paciente. Utilize correntes com larguras menores. Outra opção é reduzir a largura do pulso da corrente em uso. Você poderá também aumentar o tamanho do eletrodo, reduzindo assim a densidade da corrente. Esta videoaula foi produzida como um recurso didático complementar às aulas teóricas da disciplina Recursos em Fisioterapia 1, do curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Para contato, utilize o e-mail recursos1@gmail.com. Obrigada.